Boa tarde a todos. A gente vai, então, dar início à apresentação dos dados do Sudoeste Octogonal. A gente tem essa sistemática de apresentação da DEURA, que é a nossa Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais. Eles fazem uma apresentação mostrando o histórico da cidade, os equipamentos urbanos, a infraestrutura urbana, né, dando um contexto urbano. E depois eu vou apresentar os dados da PIDAD para a região. E a gente está esperando a presença do administrador, como a Esther falou, peço desculpas pelo atraso. E aí eu acho que a gente pode já dar início, né, Sérgio? Você começando a apresentação, e aí depois eu apresento os dados da PIDAD, e aí a gente abre para perguntas e comentários. Ok? Bom. Okay. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Como sempre fazemos, o pessoal da casa já conhece bem, a gente faz essa apresentação, que é um pouco pano de fundo para a apresentação do próprio estudo da PIDAD depois, e o nosso estudo ele se centra mais em dados urbanos, ambientais, ou seja, o contexto, né, geográfico, né? E, com isso, nós estamos montando um mosaico interessante de todas as RAs. Quer dizer, essa já é a 25ª, né? E pretendemos fazer, então, das 31 e depois, inclusive, juntar esses estudos e fazer estudos a partir deles, né? E também caracterizar as unidades de planejamento territorial que são previstas no PDOT. Bom, o nosso objeto hoje é o Sudoeste. Vamos ver se a nossa... Acho que não... Pronto, foi aí. Então, está aí o Sudoeste, uma foto aérea mostrando aí. Ali ainda temos o cruzeiro aqui, mas a região Sudoeste e ortogonal, né, nessa área. Bom, iniciando com o histórico, né, nós temos justamente os dois setores, o setor Sudoeste e o setor ortogonal. O primeiro setor que foi criado nessa RA foram as áreas, chamadas áreas ortogonais, né? Ainda em 74, né, o decreto 2705, e essas áreas ortogonais, que são 8 quadras, foram implantadas, então, a partir da década de 70, né, são 8 quadras organizadas como condomínio fechado, na época, inclusive, uma tipologia um pouco diferente, em alguns aspectos se assemelha à superquadra, mas no aspecto de ser um condomínio fechado, né, se diferenciava. Em 87, teve um fato relevante, né, para essa área, que é a decretação pela Unesco do conjunto urbanístico, né, do plano piloto, chamado assim, como patrimônio cultural da humanidade. Então, isso aqui é a área do Sudoeste Ortogonal, integrava, né, integra esse conjunto, então também entrou como na lista de bens de patrimônio cultural mundial. Em 89, somente em 89, então, é que é criado o outro setor, o setor Sudoeste, que já estava previsto nesse documento do Lúcio Costa, o urbanista Lúcio Costa, né, de 87, que é o Brasília Revisitada. Ele previu essa área como uma das manchas de expansão do plano piloto. Então, a partir disso, foi criado o setor Sudoeste, que se assemelha, aí sim, né, com superquadras, com os comércios locais, muito assemelhado ao próprio plano piloto. Em 93, o Sudoeste passa a ser efetivamente consolidado, habitado, tá? Mas a região administrativa Sudoeste Ortogonal só é criada em 2003, através da Lei 3.153, de 6 de maio. Bom, aqui está a localização da RA, uma RA pequena dentro do contexto do DF, pequena em termos territoriais, né? Aqui mostramos também, ela está dentro da UPT 1 ou UPT Central, que também abrange as RAs do plano piloto, do Cruzeiro e da Candangolândia. Com relação aos seus limites, né, temos ao norte, sul e leste, a região do plano piloto, que praticamente circunda aqui, e temos a oeste 2 regiões administrativas do CIA e do Cruzeiro.
Esse mapa já mostra a evolução da ocupação urbana. O que nós temos aqui como ocupação na década de 60 pega o SIG, que na verdade não está incluído no estudo da Piedade, nós incluímos porque a contiguidade urbana, né, é muito grande, então ele foi incluído no nosso estudo, que tem como a perspectiva maior a questão urbanística. Tá? Mas as ocupações nos anos posteriores, então, 75, 82, se fazem exatamente primeiro com a área ortogonal aqui, né, e depois com o sudoeste. Esse grande círculo é ali o Instituto Nacional de Meteorologia, que é um lote antigo, tá, e esse da CAESB também, que já existiam anteriormente. Com relação ao zoneamento territorial do PDOT, toda a área da RA está dentro da macrozona urbana, né? Então temos que 100% dessa RA é urbana e não há zona rural, nem zona de preservação. Com relação também ainda à questão do zoneamento, nós temos que toda a área se encontra ocupada, por ocupação urbana consolidada, e temos 2 enclaves aqui, que são as chamadas quadras 500, né, que ainda, apesar de ter um projeto e de ter gerado até uma polêmica em função da sua implantação, nós estamos considerando como área urbanizável, né, porque continua vazia, e temos uma das superquadras, uma das quadras da ortogonal, que também continua vaga. Tá? Com isso, nós temos aí praticamente 96%, né, de área ocupada. Com relação à questão das áreas formais e de regularização, temos que não temos áreas urbanas de regularização, pelo menos previstas no PDOT, que são as ARIs e ARINES, né? Então, toda a área nós estamos considerando como uma área formal, podendo haver, evidentemente, algum enclave de irregularidade. Na questão de unidade de conservação, temos aí 2 parques, né? O Parque do Bosque do Sudoeste, que é esse parque que fica aqui lindeiro ao eixo monumental e próximo ao que seria aqui as quadras 500. Esse parque não está implantado, depois vamos mostrar um pouco mais de detalhes sobre ele. E o Parque do Bosque do Sudoeste. O primeiro é Parque dos Usos Múltiplos de Sucupira, né? Que eu mostrei primeiramente. Aqui eles em detalhe, o Parque do Bosque, tá? Nessa foto aqui não se vê ainda a implantação, mas depois vamos mostrar já com os equipamentos. Ele é um parque que tem quase 7 hectares, é um parque pequeno, mas que tem esse objetivo de educação ambiental, de recreação, e serve bastante bem a comunidade, né? Está bem central em relação lá ao sudoeste. Então, aqui está o parque, já com essa foto que mostra, né, as áreas implantadas, quadras de esportes, parques, uma pista de Cooper e os equipamentos, então, que tem lá, né? Ponto de encontro comunitário, quadras de esportes, etc. E nesse caso aqui, o Toninho foi feliz porque pegou o parque sendo utilizado, né? O professor Aldo sempre fala que você quase... Na verdade, a culpa não é sua, é que as pessoas frequentam pouco os espaços, mas nesse caso aí você pegou na hora certa. Bom, o outro parque, que é o das Sucupiras, é um parque ainda não implantado. Há alguma vegetação de cerrado aqui que motivou a criação dessa área, mas ela também cumpriria uma função de uma área tampão, né, entre o próprio eixão e a ocupação urbana. Com relação à bacia hidrográfica, toda a área do sudoeste ortogonal está dentro da bacia hidrográfica do Lago Paranoá, assim como o plano piloto e as áreas adjacentes também. Equipamentos públicos, nós vemos que não há uma densidade muito grande de equipamentos, mas eles servem, de certa forma, a essa população. Então, temos uma escola pública, 2 escolas públicas ainda previstas, né? Isso aqui, frisamos que somente os equipamentos públicos, quer dizer, então há muitas escolas particulares também que servem à população. Um batalhão da Polícia Militar, 2 postos de segurança comunitária, um núcleo de expansão da saúde, né, que está previsto também, e a CAESB, que está aqui, que tem 2 reservatórios aqui nessa área. Tá? Aqui com mais detalhes, os equipamentos de educação, a escola classe 8,
está na foto do Toninho também, e que está localizado aqui na área ortogonal. Equipamentos de saúde, tem esse núcleo de saúde previsto, ainda não implantado, né? Tem uma placa lá, já bastante antiga, sinal de que é um equipamento que está reservado aí para a Secretaria de Saúde implantar, mas que ainda não foi implantado, porque talvez não haja uma demanda para isso. De qualquer forma, essa população é bastante atendida pelo HFA, que é um grande hospital, né, de referência em Brasília, mas que não está dentro da poligonal, né, mas está aqui, ó, nessa área, tá? E também pelos centros de saúde adjacentes, do Cruzeiro e das RAs adjacentes. Então, ela não é por conta disso que é desatendida na questão de saúde. Tá? Questão de segurança, tem os postos, né, de segurança e também o 7º Batalhão de Polícia Militar. Com relação às infraestruturas urbanas, rede de água, 100%, é uma área já consolidada, de alta renda, né? E então faz sentido, né, que a infraestrutura seja completa na questão de água. Brasília é uma referência nisso, e mesmo na questão de esgoto, quer dizer, 100% de esgoto, que em Brasília já não ocorre com tanta frequência. 100% de rede de água a gente vê em algumas outras RAs, 100% de esgoto, nem em todas as RAs, né? Eu passei demais aqui, vamos voltar. Então, a parte elétrica também 100%, servida por rede geral da CAESB, tá? Da SEB, aliás, né? Claro. E aqui mostrando a setorização, que já falamos também, essa área aqui, que é o setor de habitações coletivas sudoeste, e essa, que é o setor de habitações coletivas área ortogonais. O SIG, como nós já explicamos, não está não foi considerado o setor censitário, até porque não há população aqui, tá? Mas é muito ligado urbanisticamente a essa área. Sistema viário, temos aqui o desenho das vias, né? Além da EPIG, que passa nas margens aqui, temos também a épia, aqui as margens da área ortogonal. Nós temos todo um sistema viário interno, né? A via principal e as outras vias que distribuem para as quadras. Transporte urbano, temos detectados aqui, essas informações não são passadas pelo DF-Trans, tá? 8 linhas com destino plano piloto, mas há também outras linhas que passam pela ortogonal e pelo sudoeste, mas que não têm exatamente o destino dessas duas RAs, mas que também servem essas áreas. Tá? E aqui mostrando um pouco em relação ao plano piloto. Ciclovias, tá? Algumas ciclovias estão implantadas, né? Essas aqui que estão na cor ocre e nessa cor azul mais clara são as ciclovias já implantadas. Aqui o Sudoeste é um dos primeiros bairros que teve ciclovias implantadas, aqui algumas fotos, mas também há algumas ciclovias ainda não implantadas, projetadas e a implantar, que também estão previstas aí. Tendência à verticalização, nós sempre mostramos esse quadro, né? No caso, o sudoeste ortogonal tem uma muito alta, né, muito alto índice de verticalização. É praticamente um bairro onde não se tem outro tipo de edificação coletiva que não seja a habitação em altura, né? E, inclusive, superando o próprio plano piloto, que ainda tem habitações unifamiliares, que tem casas, né? E o sudoeste ortogonal é praticamente 100% de edifícios. Tá? Isso também comparando com Cruzeiro, que também é altamente verticalizado, e Guará, né, nós vemos aqui só o CIA que fica um pouco abaixo. Tá? Então, já atingindo quase que 100%. Aqui já a ilustração com fotos mostrando um alto padrão, né, de edificação. Depois o estudo, vocês vão ver, é uma das áreas de mais alta renda dentro do DF, e isso se espelha também no padrão de edificação. Mais algumas áreas residenciais. Não podemos deixar de falar no sudoeste econômico, né, que é uma parte do sudoeste com edificações que simulam um pouco, se parecem com as edificações do Cruzeiro, né, com essa tipologia de térreo mais três pavimentos, né, e que tem uma renda um pouco inferior, mas ainda uma renda também, uma renda média boa. Né.
e aqui as ortogonais, que têm essa conformação de condomínio fechado, como já falamos. Em termos de equipamentos, a administração regional, os reservatórios lá da CAESB, né, o CIEE, o grupamento de bombeiro militar, o Instituto de Meteorologia e aqui uma das antenas, que também, isso é quase que um objeto escultórico na paisagem lá do Sudoeste, né? Áreas comerciais, um comércio bastante forte, motivado por essa população que tem uma alta renda, que consome bastante. Então, temos ao longo das avenidas um comércio bastante vigoroso, né? E com alto padrão também. Aqui mais áreas comerciais, né? A maior parte das pessoas aqui já conhece. Enfim, um comércio bastante diversificado. Equipamentos de esporte também é uma RA das mais bem servidas, né? Então, temos ao longo da RA várias quadras de esportes dentro das superquadras, parques infantis, ou seja, muito bem servido na questão esportiva. Aqui também outros equipamentos, pistas de skate, os pontos de encontro comunitário, parque infantil, campo de futebol. Bom, era o que a gente tinha que apresentar. Muito obrigado pela atenção. Então, eu vou apresentar os dados da PIDAD. Eu queria agradecer a Iraci, a Ana, a equipe toda que está aqui. A gente tem uma equipe enorme para conseguir produzir esses dados. Como o Sérgio comentou, é uma região de alto poder aquisitivo e são regiões complicadas da gente fazer pesquisa, né, Iraci? Às vezes a gente não consegue ter acesso aos domicílios, mas... Então, eu vou apresentar aí os dados. Essa é a poligonal definida para pesquisa. A gente cobre as áreas urbanas, quer dizer, como o Sérgio falou, praticamente toda a área é urbana. A pesquisa foi realizada de março a maio de 2016, com uma amostra de 900 domicílios. Okay? Então, a gente tem um comparativo aqui de 2011, 2013 e essa pesquisa agora, 2016. Então, a gente tem um comparativo Sudoeste 2011, DF, e aqui a gente ainda não tem DF porque a pesquisa ainda está em campo. Okay? Então, a população estimada de 53 mil habitantes, tinha 51 mil em 2011, 22.600 domicílios, uma renda per capita de 14.800, bastante elevada, mas que teve uma queda, né, de 2013 para 2016. Ainda assim, a gente tem uma renda per capita muito alta, R$ 6.600, quase R$ 6.600, né? Comparado com a média de 2013, era R$ 1.800, 1.860 para o DF. Um número de moradores por domicílio também bem abaixo da média do DF, né? A gente tinha 3,30, quase 3,40 para o DF, e no Sudoeste a gente está falando do Sudoeste octogonal de 2,35. Okay? Acho que depois a gente pode fazer um comparativo. O Parkway tem uma renda familiar maior, mas uma renda per capita menor, por esse número menor de moradores. Bom, uma participação muito alta de pessoas com nível superior, ainda que tenha uma pequena queda de 2013 para 2016, mas a gente tem quase aí 2/3 da população toda tendo nível superior completo. A gente está falando do nível educacional e de renda bastante elevado. Quase 90% dos domicílios com automóvel, né? Uma pequena queda de 2013 para 2016, mas praticamente igual a de 2013. Domicílios com TV por assinatura tem um aumento, passa para 85%, de novo, bastante elevado. E eu acho que o interessante aqui é o índice de Gini, que vai medir o grau de desigualdade, muito baixo, né? Então, quer dizer, a gente tem uma igualdade muito grande, quer dizer, você tem pessoas de alto poder aquisitivo e muito parecidas entre si. Então, acho que é isso que a gente tem de mensagem desse primeiro quadro. Bom, aqui é uma coisa que deixa a gente feliz, que a gente está terminando a pesquisa e os números vão ficando menores, eu não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui tem um comparativo de todas as regiões já pesquisadas, desde que a gente começou a divulgar. E aí eu acho que tem pontos interessantes aqui para serem destacados. Eu acho que tem esse crescimento, uma taxa
pequena, né, de crescimento populacional, até pelo baixo crescimento do número de domicílios, a ocupação já bastante completa, né, como o Sérgio tinha colocado. Esse elevado número de pessoas com nível superior, se você comparar aqui, a gente tem Jardim Botânico com 49% e Parkway com 50% de pessoas com nível superior. A gente está falando de um nível ainda mais alto no Sudoeste, quer dizer, 2/3 aí de pessoas com nível superior. Se a gente pegar Fercal, 2%, estrutural, 1,5%. Então, a gente vê aqui claramente essa disparidade, essa segregação na distribuição, no espaço das pessoas com escolaridade no DF. A gente tem criança sem alfabetização, praticamente não existe. Bom, aqui é uma informação muito interessante que a gente faz, que é o local de trabalho. A gente faz um comparativo entre pessoas que trabalham no plano e pessoas que trabalham na própria RA. Então, a gente tem um total de 24 mil pessoas. Em 2013, eram 24 mil pessoas trabalhando no plano piloto e morando no Sudoeste. Agora, são 24.000,4. Isso representa 80% das pessoas trabalhando no plano. Então, acho que isso também é um achado que a gente tem encontrado em todas as outras regiões, que pessoas de nível superior tendem mais a trabalhar no plano piloto, o plano piloto concentrando postos de trabalho de maior qualificação. Deixa eu só voltar aqui. E quando a gente compara pessoas trabalhando na própria RA, no Sudoeste a gente tem tinha 2.000 pessoas em 2013, 1.900 em 2016, representando 6% do total da população. Quando a gente olha para as outras regiões administrativas, é a região que tem o mais baixo índice de pessoas trabalhando na própria região. Quer dizer, é uma cidade que praticamente as pessoas trabalham no plano ou em vários locais, como eu vou mostrar para frente. Bom, aqui está o comparativo que eu falei de renda e renda per capita. Então, você teve essa queda da renda de 2013 para 2014. Das regiões que a gente já pesquisou, o Parkway é a única região que tem uma renda maior que a do Sudoeste, a renda familiar total. Mas, como eu falei, quando a gente compara a renda per capita, o Sudoeste tem a maior renda per capita, pelo menor número de moradores. Tem o Parkway está com 5.300 e o Sudoeste 6.000, quase 6.600 de renda per capita mensal. Okay? Bom, o percentual de trabalhadores sem carteira assinadas cresceu, mas é bastante baixo, né, comparado com outras regiões. Aqui é um dado que a gente tem observado também em todas as regiões, o número de crianças fora da escola na faixa etária de 0 a 4 anos. A gente está falando aí de 1.800 crianças, 65% fora da escola. De 5 a 6, a gente tem 96% estão na escola e praticamente universalizada a partir de 6 anos, todas as crianças na escola. De 7 a 17 também, todas as crianças na escola. De 18 a 25, 61% estudando, sendo que 59% estão fazendo faculdade, que é um indicador interessante de qualificação da mão de obra. Na faixa etária acima de 25, 2% só que frequentam a escola. A distribuição, basicamente, a distribuição da população concentrada em nível superior e com esse percentual também alto de nível médio. Aqui a gente tem a distribuição das pessoas com mais de 25 anos, para ter uma ideia da qualificação da força de trabalho. Então, a gente tem, de novo, esse percentual bastante elevado de pessoas com nível superior e aqui um percentual não desprezível de pessoas com algum curso de pós-graduação, né? A gente está falando aqui também de quase 10% de pessoas com mestrado, doutorado ou alguma especialização. Bom, esse número é a distribuição de trabalhadores informais. Como o número é muito baixo, a gente tem a concentração maior em... O percentual é baixo, mas, de novo, reflete a distribuição de escolaridade da população. Eu acho que esse número é muito interessante, que é o acesso à internet. A gente tem, para os jovens,
praticamente universalizado, dos jovens de 15 a 29 anos no Sudoeste, que é o vermelhinho, e em azul é a população em geral. Você tem 91% da população tendo acesso à internet. Mas notem que, mesmo regiões mais pobres do DF, como o Sudoeste, você tem, do estrutural, você tem ainda 62% de jovens conectados, né? Eu acho que esse quadro é muito interessante, esse comparativo para o DF. Mas como é uma região de alta renda e alta escolaridade, o acesso é praticamente universalizado à internet. Aqui é o comparativo de pessoas com ensino fundamental e local de trabalho, mas como é praticamente irrisório esse percentual, a gente tem metade e metade, que é uma tendência também que a gente tem de pessoas trabalharem e morarem no próprio local de trabalho. E acho que esse aqui é o mais interessante, que são pessoas de nível superior. Quando a gente olha para pessoas de nível superior, o local de trabalho, 83% está no plano. E acho que esse também é um dado interessante, que você tem outras regiões com 8,8%. E quando a gente olha para o Sudoeste, esse percentual quase inexistente de pessoas de nível superior trabalhando na própria região. Aqui é a forma como as pessoas se deslocam ao trabalho, segundo grau de escolaridade. Então, a gente tem aqui pessoas de nível superior tendem a utilizar mais o automóvel, e aqui a gente tem claramente esse fenômeno, né? 91%, praticamente todo mundo se desloca de automóvel. Ensino médio com 70%, ensino fundamental, você tem um número alto aqui de pessoas deslocando de automóvel, mas tem um percentual aqui, 1/3 quase indo de automóvel, que são essas pessoas que tendem a trabalhar na própria região administrativa. Aqui é um comparativo sobre o local de trabalho, então pessoas que moram no Sudoeste, que trabalham no plano piloto, 91% indo de automóvel. Quando você trabalha no Sudoeste, você tem esse percentual alto de automóvel, mas tem esse percentual aqui grande de pessoas indo a pé e outros aqui também, um percentual razoável aí de 20%. Outros locais também, presença forte de deslocamento via automóvel. Aqui são domicílios em situação de vulnerabilidade. A gente considerou domicílios em situação de vulnerabilidade, domicílios com renda per capita abaixo de 1/4 de salário mínimo. Então, a gente ainda conseguiu achar aqui 126 domicílios nessa situação no Sudoeste. E daqueles 126, quais são chefiados por mulheres e idosos? A gente tem 50 domicílios nessa situação. Que bom, estatisticamente, acho que isso é pequeno. Acho que essa informação também é interessante, que é sobre o policiamento regular. Quer dizer, a gente pergunta para as famílias se da existência de policiamento regular próximo ao domicílio, e o Sudoeste está na faixa superior aqui de regiões que declaram possuir policiamento próximo. Ele está com 71%, a gente tem um Cruzeiro com 79%, Varjão com 82%, Candangolândia 75%. Tem o caso extremo do Jardim Botânico, que todo mundo praticamente declara não ter policiamento, né? Você tem só 5% aí, 4,8%, declarando que existe policiamento próximo. E alguns casos de regiões mais dispersas ou mais afastadas, que você tem aí perto de 30% de pessoas. A pergunta é se existe policiamento regular próximo ao domicílio. 71,64%. Dizendo que possui policiamento regular próximo ao domicílio. Tá ok? Que possui. Tá? Bom, quanto à infraestrutura, o Sérgio mostrou, praticamente é universalizado, né? Calçada, meio-fio, iluminação pública, rede pluvial e esgoto. Né? De atrativos ou áreas ambientalmente sensíveis, ruas arborizadas, 97% declarando que tem, jardins e parques, 94%, área de preservação, 15% aqui declarando que tem, nascente, nenhuma ciclovia, um percentual alto declarando, né, como o Sérgio mostrou, espaço cultural, que é interessante, praticamente inexistente, né? E os PECs também com a presença grande na região. Bom,
Esses foram os dados. Em resumo, a gente tem aí 61% entre 25 e 59, de 0 a 14, 11%, idosos, 18%. A distribuição, segundo a atividade econômica, predominantemente funcionário público, administração pública federal e local, 52%, e no comércio, 12%. Infraestrutura, água, energia elétrica, esgoto, atende toda a região, e também a infraestrutura urbana, aí, iluminação pública, rua, meio-fio, praticamente cobrindo toda a região. Bom, esse é o nosso telefone, e-mail, e agradeço a todos. Acho que a gente pode voltar, não sei se alguém da administração... Então, o senhor Luiz Eduardo Gomes de Paula Pessoa, ele está representando o senhor administrador Reginaldo Sardinha. Por favor, vem compor a mesa conosco. Nós vamos ter agora a parte dos debates. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa agora. Bom, agradecer aqui a tua presença, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença. É sempre bom a gente ter... Ok, não, muito obrigado por estar aqui. Talvez, então, a gente possa abrir para perguntas, colegas da imprensa, se tiverem alguns comentários, perguntas, e depois a gente passa aqui para a mesa para outros comentários finais. Olá, boa tarde. A gente pode associar a alta renda do Sudoeste, a alta porcentagem de funcionários públicos? Existe essa associação? Ok. Só essa? Mais alguma pergunta? Outra pergunta? Qualquer? Bom, sim, a gente pode associar isso à presença de salários altos. Quer dizer, a gente teve um estudo há algum tempo aqui na Codeplan, comparando o diferencial de salários de privado e público. E o setor público, dependendo, quando você controlava por alguns outros fatores, na média o setor público ganhava mais. Mas o interessante, acho que tem um ponto que é interessante, apesar de, no nível superior, você ter um ganho maior, eram em qualificações menores que o diferencial era maior de salário entre funcionário público e do setor privado. Ok? Eu não sei se era assim que ia comentar alguma coisa. Não? Bom, Sérgio, alguma coisa? Então, vou passar para vocês da administração, se vocês quiserem fazer algum comentário. A Nazaré quer falar? Pela renda alta, né, que a gente vê no Sudoeste, eu achei estranho, talvez tenha alguma justificativa para isso, uma porcentagem muito alta de 65% de 0 a 4 anos fora da escola, porque realmente a gente sabe que quando a gente tem um nível de acessível maior, as crianças sempre vão para escolas privadas, né, pagas. A gente já vê isso diferenciado nas RAs, onde o peso de desigualdade é maior, né, de poder adquisitivo. Só essa dúvida mesmo. Bom, a gente teve também, no Parkway, a gente teve um número alto também que tem renda alta, a gente teve um número alto de crianças fora da escola. É uma decisão complexa também, né, da família decidir colocar a criança ou não na escola, mas eu também achei alto. Eu não sei se Iraci tem algum comentário sobre isso. Um percentual... Também me impressionou com o Parkway. A gente tinha um número grande de crianças fora da escola nessa faixa etária. Né? Porque, na realidade, é uma decisão familiar. Muito... no caso... obrigada. No caso do Sudoeste, não é porque não tem escola, mas é muito mais no sentido de uma decisão da família em permanecer com a criança na sua residência, né, contando com apoio mais de babás, enfim, de familiares, e não por não ter falta de escola, o que acontece nas outras regiões de menor poder aquisitivo, que há necessidade de se colocar em creche e, às vezes, nem sempre a creche está disponível. Ok. A Jussane, acho que tem um ponto, aí depois eu passo para você, Sérgio. Boa tarde a todos. É interessante a gente chegar ao final do levantamento da PIDAD
e abrir a tela e olhar os resultados por RA, né? Fazer um olhar comparativo. E aí a gente começa a enxergar algumas peculiaridades aqui do Distrito Federal, né? Uma questão que a gente pensar naquela cidade ideal que poderia estar servida com transporte adequado, e a gente imaginaria que uma RA como o Sudoeste, que está bem próximo do plano piloto, pudesse haver um deslocamento maior com um sistema de transporte urbano, né? E chama a atenção que quase perto de 100% da população se deslocando de carro, né? Então é algo que incomoda a gente ver essa dinâmica. Outro dado que poderia também ser curioso, e acho que a Iracy pode confirmar, é perceber que tem o percentual de um quarto de salário mínimo, né? Sim. Ali talvez sejam famílias que moram no bloco, né, de caseiros ali, de trabalhadores do próprio prédio, do condomínio, né? E também eu gostaria depois até, Iracy, de ver o ranqueado, né? Acho que dá para a gente ter um olhar mais acurado a questão da percepção da segurança, né? Da população sobre a gente identificar, porque essa questão de segurança parece que tem tantos fatores relacionados que correlaciona com essa questão de segurança, seja o posto de trabalho que é limitado, muito poucos postos, seja a incidência de maior crimes na RA, ou seja, é algo, principalmente nessa agora, com desemprego mais agudo, com aumento do desemprego, a gente tem procurado identificar, fazer algumas análises, algumas reflexões sobre essa questão da segurança, a percepção da população e as causas desse aumento da criminalidade em Brasília, né? Okay. Bom, a Iracy aqui. Você espera a Iracy falar? É só uma colocação em relação a essa questão do policiamento. A pergunta é se você vê policiais próximo de sua residência. Então, a sensação que ele tem a pergunta é essa, se ele está vendo o policial está por ali ou não. E aí você vê que tem realmente um percentual significativo de pessoas dizendo que lá no Sudoeste, sim, o que às vezes não acontece em outras regiões, que não chega nem em torno de 40%. E aí, o que a gente observou, Jussano, que nessas regiões em que é muito baixo, eles consideram muito baixa a presença do policiamento, é forte a presença do motoboy que faz a segurança de quadra, né? Você vê uma correlação inversa nesse sentido. Bom, o Sérgio tinha um comentário e depois eu passo a palavra para você. Na verdade, deixa eu comentar, mas queria comentar o que o Jussânio falou, que eu acho muito interessante, né? Por conta dessa proximidade do Sudoeste com a área central e sabendo que a maior parte das pessoas, principalmente as de nível superior e provavelmente as que têm carro, né, trabalham na área central, porque não se deslocam com modos de locomoção mais sustentável, né, e utilizam o carro. Ou seja, seriam facilitadas pela proximidade, né, e isso não ocorre, né? E, na verdade, eu acho que temos observado em todas as divulgações das RAs até agora esse fenômeno curioso de que as pessoas que estão mais distantes, elas se deslocam muito mais de ônibus do que as que estão próximas, né? E as que estão próximas são as populações que têm o maior índice de motorização, ou seja, que têm um veículo individual. E aí eu acho que é a questão do conforto, né? O conforto, quer dizer, o custo de se deslocar é menor, né? O tempo de deslocamento é menor e o conforto do carro ainda suplanta em muito o que seria o conforto que deveria ser oferecido pelo transporte público, né? Então, nós vimos aí, eu mostrei 8 linhas para o Sudoeste, tá? E não é uma região distante, quer dizer, então o deslocamento mesmo pelo transporte coletivo não seria um deslocamento
tão com tempo tão dilatado como se vê nas regiões mais periféricas do DF. Mesmo assim, as pessoas não pegam esse transporte. Então, é algo realmente a investigar, né? Outra coisa interessante é a questão das ciclovias. Existem ciclovias, como eu falei, foram uma das primeiras RAs onde foi implantada a ciclovia. Essas ciclovias estão interligadas às ciclovias que estão ali no eixo monumental, ou seja, é possível, pelo sistema cicloviário, você atingir a área central, né? E mesmo assim, não é um transporte também não utilizado, diferente de outras cidades, não no Brasil, mas na Europa a gente vê muito, com muita frequência esse deslocamento de bicicleta. Então, são coisas curiosas, né? Mas que ainda estão muito arraigadas, não só na cultura, mas nessa facilidade que se tem ainda na mobilidade para o centro da cidade, tá? E o outro comentário que eu queria fazer é com relação a uma curiosidade com relação a essa redução da renda, né? Que eu observei também que já ocorreu em algumas outras RAs, quer dizer, uma pequena redução da renda, né? Me causa um pouco de curiosidade por que isso ocorre e onde ocorre. Não sei se fôssemos localizar isso, se no sudoeste econômico poderia estar ocorrendo isso, por uma entrada de população com a renda mais baixa, ou enfim, não sei até se o representante da administração teria relatar alguma coisa a respeito disso. Ok, bom ponto. Boa tarde, gente. De um modo geral, o que eu pude observar aqui, eu posso fazer alguns comentários, porque a gente está dentro da administração e a gente vive o dia a dia da administração e conversa muito com a população. Vou fazer primeiro um comentário sobre a ciclovia, questão de deslocamento de ciclovia. A gente tem uma carência muito grande de lugares no DF para você guardar a sua bicicleta. A verdade é essa. O outro ponto é a cultura do brasileiro de estar sempre limpo. Ele não gosta de estar suado. O europeu, ele convive com o suor na boa. Ele anda de bicicleta, ele chega no local de trabalho dele, ele está com o terno dele, vai trabalhar o dia inteiro com o terno dele, do jeito que está, vai chegar em casa, vai tomar um banho, algo que o valha. Então, hoje, o que nós precisaríamos era de um apoio, uma infraestrutura nos lugares de destino. O Sudoeste ele poderia perfeitamente demandar uma carga muito grande de ciclistas se no destino final a pessoa tivesse um local para tomar um banho e guardar a bicicleta dele. Isso a gente ouve muito conversando com as pessoas, né? A questão da renda que você colocou, o que a gente tem identificado no Sudoeste? O Sudoeste ele tem algumas características bem interessantes. Então, por exemplo, ele tem um lixo muito rico. O lixo do Sudoeste é um lixo rico. O que isso demanda? Demanda a vinda de catadores para o Sudoeste. Aí esse catador, ele imediatamente ele descobre um ponto para ele guardar veículo. Aí ele vira guardador de veículo dentro do Sudoeste. Tá? Isso tem trazido alguns problemas para a gente a nível de segurança, porque ele vai ficando por ali, ele arruma um daqueles carros abandonados para dormir dentro do carro. Há coisa de um mês atrás, ele teve um assassinato dentro do Sudoeste, que é uma cidade, uma região administrativa, que você não tem esse tipo de coisa. É zerado. O nível de violência lá, a gente, toda segunda-feira do mês, nós participamos do Conselho de Segurança da nossa região, onde você tem a Polícia Militar, a Polícia Civil e os outros órgãos de segurança, todos participando, e a gente acompanha o desenvolvimento desses índices, que são sempre muito baixos, na maioria das vezes com tendência de redução. Quando você tem algum pico, alguma característica específica, por exemplo, é um celular novo que surgiu. Aí o Sudoeste tem um poder aquisitivo muito alto, as pessoas dão logo esse celular de presente para os seus filhos. A criança sai andando com o celular pela rua, o vagabundo identifica, toma o celular, sai correndo, mas logo a polícia pega, traz de volta e isso tem se mantido muito baixo. Mas essa questão de segurança está muito voltada a esse problema, vamos dizer assim, da redução da renda do Brasil de modo geral, afetando, trazendo a vinda também de muitos ambulantes, a turma que vende o salgadinho, que vende o cachorro-quente, que vende o churrasquinho, coisa que a gente não tinha e que agora eu recebo uma média de 5 ou 6 pedidos por semana para se instalar no Sudoeste. E a população do Sudoeste é uma população muito exigente pelas próprias características que vocês viram.
Lá ele, digamos assim, vamos botar entre aspas esse comentário, porque eu não sou ninguém para falar isso, né? Mas eu sou morador do Sudoeste, então isso passou pela gente. A questão de escola pública no Sudoeste é tratado como um tabu no Sudoeste, por incrível que pareça, mas é. Tá? Os outros aparelhos públicos no Sudoeste são muito pouco utilizados dentro da própria cidade. Então, a população hoje lá está preocupada com o quê? Com buraco no asfalto, com a iluminação, com a poda de árvore e com a acessibilidade. Essa é a grande preocupação. Preocupação nossa, ela vai um pouquinho além. Por exemplo, eu tenho uma população que vem de fora trabalhar no Sudoeste. É uma população que demanda... Não, lá você tem algumas áreas ainda disponíveis para a construção de escola pública. A coisa de uns 10 anos atrás, teve um debate dentro do Sudoeste e a comunidade do Sudoeste se colocou contrária à construção dessas escolas. Não sei se o senhor acompanhou isso. Acompanhou? Teve esse problema lá. Tá? Eu entendo um pouco diferente disso, mas não vem ao caso. A gente tem essa questão lá, existe essa situação. Então, eu tenho uma população que vem, ela desce na EPIG, ela desce na Épia, né? E, às vezes, ela atravessa o Cruzeiro a pé, eles descem ali embaixo e vêm para o Sudoeste andando. Essa população é uma população de um baixo salário. E os restaurantes do Sudoeste, os pontos de alimentação do Sudoeste, são todos caros. Dificilmente você vai encontrar um lugar que seja barato para você comer. Você vai gastar 20, 22 reais, 19, aí eles são obrigados a, muitas vezes, se defender com esses ambulantes. Então, é um outro fluxo de ambulantes que a gente tem tido lá. Tá? E isso, para a população, para o morador do Sudoeste, isso é um problema, para o morador. O que ele não entende é que, muitas vezes, aquela pessoa que consumiu aquilo trabalha na casa dele. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo para a gente diminuir um pouco essa questão que a gente tem lá, mais relacionada a essa questão econômica que a gente estava comentando. Percebe-se nitidamente essa redução de renda, a gente consegue perceber por algumas situações, como, por exemplo, algumas lojas têm nos procurado com frequência, reclamando da situação econômica e da necessidade do combate a esses ambulantes, a não aceitação. Tanto que, quando saiu a lei do food truck, acho que nós somos uma das poucas administrações que definiu ponto para food truck, nós e Águas Claras, sei que a Águas Claras também definimos ponto de food truck, mas com muito pouco tempo, 2 vezes na semana, nas proximidades do Parque Bosque, onde as pessoas vão poder ter a sua licença e poder trabalhar sem maiores problemas. Fora isso, o nosso comércio local, ele tem uma reação muito grande com relação a isso, porque eles vivem um momento muito difícil. Os aluguéis no Sudoeste são caros, eles não são baratos, a folha de pagamento é uma folha de pagamento relativamente pesada, tá? E a venda não está acontecendo. Você vai em qualquer restaurante hoje no Sudoeste que antes vivia cheio durante a semana à noite, café, hoje você chega lá, está as moscas. A população hoje compra um Nespresso e toma um Nespresso em casa. Está muito mais barato do que você tomar Nespresso na rua. Há 10 anos atrás, não, era mais barato você tomar um Nespresso fora, lá no seu espaço. Agora, não. Então, você teve essa situação e isso reflete efetivamente no comércio, de maneira direta. Tem um restaurante que a gente já esteve lá 3 vezes conversando com a proprietária para tentar adequar uma determinada situação que ela quer, para ver se ela melhora o padrão de consumo dela, e ela relata muita dificuldade, assim como outros, né? Falamos da segurança. Uma outra questão que a gente tem lá, que seria importante também, pelo menos eu não vi, é a questão das pessoas com dificuldade de locomoção. Né? A gente tem uma questão lá muito complicada de acessibilidade. Brasília foi pensada, eu acho isso de modo geral, cheguei em Brasília em 71, eu estou com 56 anos, eu tinha 11 anos de idade. Então, eu estou aqui há 45 anos, acho que eu conheço um pouco da cidade, sempre morando no plano piloto e agora no Sudoeste há 20 anos.
Então, o que a gente identifica é uma questão de acessibilidade muito séria. Você tem calçadas, existem calçadas, mas as calçadas com muitos problemas. Muitos problemas. Um dia desse, a gente recebeu um telefonema para a gente fazer um reparo de uma calçada urgente, porque tinha uma família toda de deficientes visuais que não estavam conseguindo se deslocar porque estavam caindo. Eles batiam a bengala e não percebia, acabava caindo. A gente foi lá e identificou o caminho, o encaminhamento que eles faziam e demos uma recuperada dentro daquilo que a gente tem condição de fazer em função das questões orçamentárias e financeiras vividas pelo governo. Outra coisa, então, dentro desse contexto, a gente identifica também que você tem aí um grupo, uma população que muitas vezes não é percebida, que às vezes vive à margem, apesar de morar num bairro que você tem uma renda per capita de R$15 mil, familiar. O cara desce do prédio, ele não consegue andar porque ao redor dele ele não tem uma única acessibilidade. Para ele ter acessibilidade, mas ele tem que ir para o meio da rua. Ele tem que pegar a cadeira de roda dele. Então, esse trabalho, a administração Paulo Feitosa, seguida da administração Reginaldo Sardinha, que são os 2 administradores com que eu trabalhei, a gente fez um trabalho de levantamento dessa necessidade e começamos agora, esse mês, a fazer um trabalho de recuperação de acessibilidade. Sei que a gente não vai conseguir 100%, mas a gente pretende, ao final do governo, dar uma acessibilidade muito boa dentro do Sudoeste para atingir uma população que muitas vezes não é ouvida e nem é reconhecida pelo pequeno número, mas que existe. A gente, em função disso, também procuramos o Detran, para o Detran também trabalhar essa questão de sinalização, de travessia de rua, porque apesar da gente ter muito carro, mas você tem muita gente também andando na cidade, principalmente naquela região próxima à sua casa. Eu acho que é isso, o Sudoeste é isso. Se tiver mais alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Obrigado, gente. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Eu não sei se alguém tem mais algum comentário, questão. Esqueci uma coisa só. Vai lá. Na questão dos aparelhos públicos, Maria, você colocou a sede da administração. A sede da administração ali está colocada no SIG. Existe um terreno dentro do Sudoeste próprio para a administração, que fica entre a QRSW2 e QRSW3. Você tem ali um lote bem grande para um dia se construir. Só isso. A gente vê no Sudoeste, né, essa questão que o senhor colocou do tabu da escola pública, campanha contra a esmola, essa questão dos ambulantes. Isso é um pouco o perfil da população pela renda ou um perfil do Sudoeste mesmo? Muitas vezes, vou te dar um exemplo meu, da minha casa. Eu tenho uma filha que tem 22 anos de idade. Um dia desse ela chegou lá em casa apavorada. Pai, fui pegar meu carro, o homem veio correndo, bateu no vidro, querendo esmola. Eram situações que a gente não tinha há 6 anos atrás. Isso não existia no Sudoeste. Se tinha um caso ou outro, eu conhecia todos os guardadores de vista. Hoje não. Hoje você tem uma quantidade cada vez maior, o que, de certa forma, deixa a população um pouco receiosa. Então, eu sempre digo o seguinte, não é hipótese nenhuma desmerecendo as outras regiões, né? É só uma comparação que eu vou falar aqui agora. Um buraco grande, em determinadas satélites, é um buraco. Simplesmente um buraco. A pessoa vai desviar, vai reduzir a velocidade e vai passar. Um buraco pequeno no Sudoeste é um problema do Arco da Velha. É um problema extremamente sério. Aí você pega isso e você potencializa para tudo. Você potencializa para um roubo de celular, você potencializa... Teve agora um assassinato. Uma reunião inteira do nosso CONSEG foi só a gente discutir o porquê desse crime. Por que esse crime aconteceu? Ele poderia ter sido evitado? Entendeu? Tinha condição de ser evitado esse crime? No nosso entendimento, sim, mas ele aconteceu. E aconteceu na porta da nossa casa. O morador do Sudeste ele tem muito isso. Ele tem muito assim, é muito perto da minha casa. Está do lado da minha casa. Então, qualquer coisa que acontece é quase que no meu jardim. Eu ouço muito isso lá. Tipo assim, Eduardo, é em frente à minha casa. E não é, o cara mora na 101 e o problema foi na 104. Está entendendo? Eu falo, pô, não é bem na tua casa. Mas eu nem discuto isso. Eu parto do princípio que é no jardim da casa dele. O administrador sempre colocou isso para a gente. É como se fosse no jardim dele. Vamos lá e vamos resolver.
Entendeu? Eu enxergo desse jeito. É muito isso, é muito assim, olha, eu pago o maior imposto do DF. Eu tenho a maior renda per capita do DF. Então, eu quero o mínimo necessário para mim. Eu quero segurança, eu não quero buraco, eu quero tudo podado, eu quero as minhas calçadas funcionando, os meus parquinhos funcionando. O resto, pode deixar que eu me vire. Eu tenho plano de saúde próprio, eu coloco meu filho na escola particular. É mais ou menos esse o raciocínio, né? Grosso modo, da cidade. Isso aí eu diria, generalizado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Acho que tem 2 pontos que eu iria comentar. Acho que a sugestão do Sérgio, também seguindo a tua colocação da gente estudar a queda da renda, acho que é interessante a gente olhar esses dados, até porque, quando a gente olha os dados da PED, a gente vê que até metade do segundo semestre do ano passado, o grupo 1, né, de renda mais alta, teve um aumento de renda. E a partir, mais ou menos, de outubro, alguma coisa assim, começa a ter uma queda na renda real. Eu acho que é interessante a gente comparar isso e dar uma olhada como é que isso se distribui no espaço, né? Acho que esse é um ponto interessante da gente olhar. Tem um número que me impressionou muito, é o número médio de moradores por domicílio, que é muito baixo, né? A gente tem 2,35 moradores por domicílio. Acho que esse também é um ponto interessante, né? Também interessante, acho que poderia ter sido, não sei se vocês chegaram a fazer, é a questão do aumento da quantidade de veículos na cidade nos últimos anos. O Sudoeste, ele é de 2000 e não, 90, 2000, né? Bora botar 2000, né? Eu cheguei lá em 98. Quando eu cheguei no Sudoeste, eu tinha 2 carros. Eu tinha um filho de 5 anos, outro filho de 9. Agora eu tenho um filho de 27, tenho uma filha de 22. Então saiu de 2 para 4. O meu vizinho a mesma coisa, o outro vizinho a mesma coisa. Resultado, houve uma explosão da quantidade de veículos no Sudoeste. Esse é um problema que a gente enfrenta a sério. Estacionamento, se você chegar lá a qualquer hora, é um problema. Seja em quadras, em qualquer outro canto. Apesar de você ter vamos dizer assim, o número de habitantes por domicílio ser baixo. Mas todo mundo tem um carro. Aí entra dentro daquela linha que você falou do transporte público. Não, o cara ele prefere sair de carro, porque as distâncias são relativamente curtas. Se você for pegar um compasso e jogar dentro do Sudoeste e for rodar nos principais pontos de Brasília, você vai dar algo em torno aí de 4 quilômetros. 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, dá menos de 1 litro. Então, ele prefere gastar 1 litro de combustível, parar o carro dele aonde for, do que ele pegar um transporte público que, muitas vezes, é demorado. A gente tem um problema sério lá, que é problema de parada, para ir para transporte público. Nós estamos trabalhando para recuperar isso, junto ao DF-Trans. Está entendendo? Mas são questões que afugentam a pessoa do transporte público, né? Então, mas é um problema. A gente tem um número aqui do percentual de domicílios, né? Domicílios com automóvel, e aí é 90% dos domicílios, né? Mais de um, né? Esse daqui é só... Se tem domicílio, a gente não está contando o número de acho que esse é muito interessante. Que número? Quantos? Tu tem de 1, 2 ou 3 ou 3, mais, né? Acho que esse é um número legal da gente mostrar depois, né? Acho que um argumento que ele levanta que é interessante até para a próxima PIDAD, Iraci, da gente pensar, é que, bom, a gente tem praticamente universalizado calçada, tem outras regiões que não tem, né? E a gente não pensou nessa coisa de incluir calçada adaptada ou não. Talvez seja se tem calçado ou não. Talvez esse ponto seja interessante da gente incluir, né? Eu acho que é uma questão importante da gente incluir, né? Sobre o número de pessoas com dificuldade de mobilidade, como é uma pesquisa amostral, é difícil captar, então a gente teria que fazer uma pesquisa específica disso, né? Mas eu acho que a gente olhar se a calçada é adaptada ou não pode ser uma sugestão interessante para a próxima PIDAD, né? Bom, eu acho que... Jussane?
dinâmica aqui na apresentação dos resultados e na interação com o representante da administração regional. E eu fiquei satisfeito aqui de ver não só a fala mas do representante do administrador. Né? Eu sou coex, mas estou fazendo às vezes de chefe de gabinete. Nos acuso. Primeiro, pelo grau de conhecimento da RA, né? E a gente percebeu também, né? Deu para sentir assim, uma interação, uma responsabilidade em termos de acessar a comunidade, né? Dessa interação com a comunidade. Eu acho que isso é muito... A PIDAD, ela tem esse rol de informações, de levantamento de cada RA, e é um ferramental enorme justamente para subsidiar o planejamento, né? E quando eu coloquei aqui essa questão do transporte, justamente é provocativo, né? Porque eu acho que para a gente, certamente ainda vai demorar muito para a gente atingir o grau desejado, mas para entender por que a comunidade vai de carro, por exemplo, faz a opção pelo carro, a gente tem que conhecer todas as circunstâncias que norteiam essa opção, para justamente subsidiar ou fornecer o subsídio ao governo para encontrar as soluções, né? Se a ciclovia, se tem problemas ainda, a questão com todo o problema do estacionamento, tem um custo econômico do combustível, mas você tem toda uma dificuldade que envolve estacionamento e ainda assim há a opção pelo carro. Então tem muitas coisas que a gente precisa conhecer e o governo atuar no sentido até da cultura, para que a gente consiga mudar essa dinâmica. Né? Eu acho que nós temos dois exemplos. Eu acho que nós temos dois exemplos a nível de Brasil que deram muito certo em função de campanha, né? A gente tem a questão do cinto de segurança. Não se usava cinto de segurança. Durante muito tempo se colocava que cinto de segurança era perigoso, que se eu capotar o carro e cair num lago eu vou morrer afogado. Isso é uma falácia, acabou. Todo mundo hoje entra e usa seu cinto. E a faixa de travessia de pedestre, que é um negócio que eu acho fantástico. Você tem que parar, esteja atravessando ali o cara que é dono da maior empreiteira brasileira, ou seja, um mendigo totalmente com a roupa dele em frangalhos. Você tem que parar. É uma obrigação sua, enquanto cidadão, você respeitar aquele brasileiro que está atravessando a rua. Então, eu acho que essa questão do transporte público, da utilização da ciclovia, eu acho que passa muito para a gente fazer uma campanha de massificação. Dentro daquilo que está dentro do nosso alcance, mas que é lá da administração, é a gente tentar tirar os problemas da ciclovia, pelo menos aqueles pontos críticos que são perigosos. A gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir transformar em 100%, existem questões outras, às vezes a manutenção de uma rede de gás, de uma rede de energia, obriga a passagem de um caminhão pesado por cima, que eu não vejo. Eu vou ver isso quase um mês depois, quando um morador manda para o meu zap uma foto mostrando o problema. Aí eu vou lá, dentro das minhas situações, eu resolvo o problema. Mas eu acho que isso é campanha. Isso é campanha. A gente massificar a campanha, mostrar que você ir de bicicleta para o trabalho, você está fazendo um bem para você e para a sociedade como um todo. Agora, você tem que ter condição da pessoa guardar a sua bicicleta, saber que no final do dia você vai descer, sua bicicleta vai estar ali, com as rodas, com o selim, e você vai poder voltar para casa. E, se possível, criar um local dentro do trabalho em que você possa tomar pelo menos um banho, porque o nosso problema maior é esse. O brasileiro não admite trabalhar suado, esquece. O cara ele vai de paletó, terno, mas ele vai ter que tomar um banho. Então ele dobra tudo, joga dentro de uma mochila, como eu conheço alguns amigos que fazem isso, vão muito para o CEUB, né? Eu conheço uma turma que dá aula e eles vão de bicicleta. Vão para o CEUB de bicicleta, ou aquela bicicleta que é meia bicicleta e meia motorizada, né? Aí ele fala para mim, não, na subida eu ligo o motor, na descida eu pedalo, então eu fico pouco suado. Então, é uma opção também, né? Mas tem que criar condição, né? Se você não cria, como é que você vai comprar? Né? Bom, muito obrigado, Luiz Eduardo. Queria agradecer muito a tua presença e obrigado a todos também.